exceção à regra do concurso parte fiunt, tá? É a ideia de solidariedade. No caso da solidariedade, tá? O que obriga ou o que permite o credor a exigir de qualquer uma dos devedores ou obriga os devedores a pagar para qualquer um dos credores, tá? A prestação por inteiro não é de forma alguma a indivisibilidade do objeto, mas um vínculo especial que se forma entre os diferentes credores e os diferentes devedores. Vamos lembrar aqui, a partir do que está escrito no artigo 264, o que é solidariedade. Tá? Solidariedade, olha só, 264 dá o conceito de solidariedade. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Então, o que a gente viu na aula passada foi a solidariedade ativa. Quando eu tenho uma pluralidade de credores, cada qual com o direito de exigir do devedor em comum a dívida por inteiro. Então, no caso, eu teria uma obrigação da Tuane, tá? Eu teria uma obrigação com a Tuane, com a Joana e com a Amanda. Tá? Desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Não sei se agora vocês podem... Dá para ver? Dá para ver, Amanda? Faça assim com a cabeça se der. Dá? Tá, muito obrigado. Tá, então assim, ó. Nesse caso aqui, vamos pegar a possibilidade de que eu devo solidariamente, tá? Para as três. Então, para a Amanda, para a Joana e para a Tuane, tá? O valor de R$3.000. Tá? O valor de R$3.000. Então, solidariedade quer dizer o seguinte: cada uma delas tem efetivamente R$1.000, tem direito de R$1.000 sobre os 3.000. Tá? Cada uma delas tem o direito de R$1.000 sobre os 3.000. Mas qualquer uma delas pode receber os 3.000 por inteiro. Qualquer uma delas pode me exigir, independentemente de caução das outras, garantia das outras, a dívida por inteiro. Tá? Essa é a ideia de solidariedade ativa, quando eu tenho pluralidade de credores. Tá? Aí vamos lá, eu paguei para a Amanda os R$3.000. Imediatamente, daí eu lembro que eu falei para vocês, existe uma relação externa na solidariedade, que é a relação entre o Conte, a Amanda, a Tuane e a Joana, tá? E uma relação interna, que é entre os próprios co-credores. Tá? Então eu fui lá e paguei os R$3.000 para a Amanda. Tá? O que acontece? A Amanda, tá, tinha direito a R$1.000. Ela podia cobrar 3, tá? Mas ela tinha direito a 1.000. Ora, então ela recebeu 2.000 a mais do que ela tinha direito. Tá? Então o que acontece? Ela passa a ser devedora de quem? Da Tuane e da Joana. Tá? Ou seja, ela vai ter que pagar para cada uma delas a cota parte delas, que é R$1.000. Tá? Essa é a ideia de solidariedade ativa que a gente viu na aula passada. O que a gente vai estudar hoje é a solidariedade passiva. Nesse caso agora, eu não tenho uma pluralidade de credores. O que eu tenho é uma pluralidade de devedores. Eu tenho mais do que um devedor. Cada qual desses devedores obrigado com a dívida por inteiro. Tá? O conceito de obrigação solidária passiva está lá no 264, na parte que eu destaquei aí no quadro, tá? Olha só. A solidariedade passiva, deixa eu até acrescentar aqui, ó. A solidariedade passiva, quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada um obrigado à dívida toda. Cada um obrigado à dívida toda. Então aqui, gente, vamos inverter a relação. Tá? Aqui, eu, Conte, sou credor da Amanda, da Joana e da Tuane. Eu estou falando Tuane, mas é Tuane. Tá? Sou credor da Amanda, da Joana e da Tuane. Tá? Credor de quanto? De R$3.000. Tá? Então, cada uma delas deve para mim R$1.000. Mas eu posso exigir de uma apenas os R$3.000. A obrigação solidária passiva é um caso em que alguém, o devedor, responde por mais do que ele deve. Lembra lá da diferença entre débito e responsabilidade? Tá? Aqui é exatamente o caso de
por exemplo, a Amanda dever R$1.000, mas estar obrigada a R$3.000. Ela responde por R$3.000, ainda que, de fato, ela só deva 1.000. Tá? Na aula passada, eu falei para vocês que a solidariedade ativa, ou seja, quando eu tenho uma pluralidade de credores, cada um com direito de exigir do devedor em comum a dívida toda, era excepcional, era super difícil de encontrar na prática. E era super difícil de encontrar na prática porque exigia o quê? Exigia muita confiança entre os credores. Afinal de contas, a Amanda, por exemplo, podia receber o valor por inteiro sem necessidade de autorização da Joana e da Tuane. Tá? A Amanda podia, a gente viu isso na aula passada, remir a dívida por inteiro, ou remitir, eu nunca sei se é remir ou remitir, perdoar a dívida por inteiro, sem necessidade de autorização das outras duas co-credoras. Tá? Então, é absolutamente excepcional, porque exige um grau de confiança muito grande, a solidariedade ativa. Agora, a solidariedade passiva é mais do que normal, ela é quase que diária, tá? No direito brasileiro. Tá? Se a gente for ver as relações contratuais, como regra, quando eu tenho pluralidade de devedores, tá? Eles são solidários entre si. Por quê? Por que eles são solidários entre si? Ora, eles são solidários entre si, e por que interessa essa solidariedade? Porque a garantia do credor é muito maior. Porque pode ser que a Joana não tenha condição de efetuar o pagamento para mim. Dane-se. Tá? Eu posso cobrar os R$3.000 da Amanda. E aí é o problema da Amanda. Tá? A Amanda vai ter que resolver o problema do inadimplemento da Joana, não eu. Perfeito? Então, a solidariedade passiva, solidariedade entre devedores, tá? É absolutamente usual. Tá? Mas, de novo, vamos retomar o que a gente falou na aula passada. Essa solidariedade, ela não se presume. Ela ou resulta da lei ou da vontade das partes. Ou resulta da lei ou da vontade das partes. Ou resulta da lei ou da vontade das partes. Quer dizer o seguinte, que se tem lá um contrato, tá, em que a Tuane, a Amanda e a Joana se obrigam a me restituir o valor de R$3.000, tá? Esse contrato, tá? Ele não vai ser, a responsabilidade delas não vai ser solidária, tá? Eu não posso cobrar da Amanda os R$3.000, salvo se tiver uma cláusula nesse contrato dizendo os contratantes, as contratantes são solidariamente responsáveis pela dívida. Botou essa frase, as contratantes são solidariamente responsáveis pela dívida, bom, aí então aquela obrigação que era divisível, tá, passa a ser solidária, de modo que eu possa exigir de apenas um dos devedores a dívida por inteiro. Perfeito? A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Resulta da lei ou da vontade das partes. Existe uma série de dispositivos legais, não vou ser exaustivo aqui, tem na apostila, uma série de dispositivos legais que trazem hipóteses de solidariedade entre devedores. Tá? O contrato, geralmente, quando o contrato é firmado entre mais do que com mais do que um devedor, prevê uma cláusula de solidariedade passiva. Tá? O contrato de fiança, a gente vai ver daqui a pouco, que ainda que em regra não seja a fiança não seja uma obrigação solidária, a gente vai ver que na prática, tá, ela se torna uma obrigação solidária. Já vamos estudar isso aí também daqui a pouco. Beleza? Tranquilo? Tá? Mas vejam só, o que obriga a Amanda pela dívida toda, vou ressaltar isso daqui, não é o fato, tá? Não é o fato que a prestação é indivisível, tá? A vaca, prestação indivisível, não é isso. A prestação até pode ser indivisível, desculpa, tá? Até pode ser indivisível, mas o que obriga a Amanda pela dívida toda é o vínculo jurídico que se forma entre ela, a Tuane e a Joana, em que ela se obrigou pela dívida toda. Ela está vinculada juridicamente ao pagamento da dívida toda, tá? Então, é uma relação que não tem nada a ver com a prestação. O que faz ela ter o que me faz ter direito de exigir da Amanda a entrega da prestação por inteiro é justamente porque ela se obrigou assim no contrato ou na lei. Tá? Beleza? Tranquilo?
Dito isso, tá? As regras da solidariedade são super simples. Tá? Super simples e são lógicas. Aliás, todo o direito das obrigações é absolutamente lógico. Não tem matéria mais lógica no direito do que direito das obrigações. Opa, tô tomando... Não. Vejam só. Vamos trabalhar aqui com a hipótese de que eu tenho, então... Vejam, vou pegar de novo meu quadrinho aqui. Só que a gente vai mudar agora. O Conte vai ser o credor. A Tuane, a Joana e a Amanda vão ser as devedoras. Tá? Devedoras. Olha o que diz o artigo 475. É o primeiro do código que fala, tá? O 475 não, 275 é o primeiro artigo do Código Civil que fala da solidariedade passiva. Ele diz assim, ó, vou ler para vocês. A solidariedade passiva, quando... desculpa, pulei o artigo, tá? O credor, ó, 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Então, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Tá? O que isso quer dizer? Ora, quer dizer que eu, Conte, posso exigir da Amanda, da Joana ou da Tuane, tá? De qualquer uma das duas, os 3 mil reais. Embora cada uma apenas deva 1.000 para mim. Tá? A cota parte de cada uma da dívida é 1.000 reais. No entanto, eu posso exigir de qualquer uma das duas, qualquer uma das três, desculpa, os 3 mil reais. Tá? Só que vejam aqui que interessante, porque o dispositivo fala que eu posso exigir a dívida toda da Amanda, os 3 mil reais, ou só parcialmente. Eu posso exigir da Amanda, ora, apenas 1.000 reais. Tem essa possibilidade? Tem, tranquilamente. Posso fazer isso? Posso. Perfeito? Tranquilo? Então tá, ó. Não quero me adiantar ainda, tá? Eu posso, então, Ô, exigir da Amanda... professor, Oi? boa noite, é a Joana. Fala, Jana. Aí o professor falou assim, o 275 é o primeiro que fala sobre a solidariedade passiva? É o Isso. primeiro. Sim, não é? Mas daí o 264 ali. Não, é que daí é a regra geral, né? Ah, O tá. 264, 265 e 266 são as regras gerais da solidariedade. Valem tanto para a solidariedade ativa quanto para a passiva. Aí, o 267 ao 274, a gente tem a solidariedade ativa. E no 275 ao 285, nós temos o que fala especificamente da solidariedade passiva. Tá? Perfeito? O 275 até... O 285. 275 até 285. Isso. Obrigada, professor. Não por isso. Bom, então vamos lá. Vamos voltar a ler o 275. O credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida toda. Tá? Se o pagamento tiver sido parcial, diz o 275, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ó, prestem atenção no que eu estou falando. Tá? Eu cobrei da Amanda só 1.000 reais. É bem simples isso, gente. Eu cobrei da Amanda só 1.000 reais. Tá? Eu recebi o pagamento parcial. O que acontece? A Amanda tá desonerada. Tchau, Amanda. Tu não deve mais nada. Tá? A Tuane, a Joana, no entanto, continuam solidariamente obrigadas ao restante do pagamento. Perfeito? Ou seja, os 2.000 restantes eu posso cobrar na integralidade da Tuane ou da Amanda. Ou da Amanda, desculpa, da Joana. Tá? Beleza? É isso que diz o 275 caput. Mas o 275 fala mais no parágrafo único. Não importará a renúncia da solidariedade a propositura da ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Gente, aqui a gente tem que deixar claro o que é renúncia à solidariedade. Tá? A gente vai ter duas situações. A gente pode ter a remissão, tá? Remissão. Vou botar aqui, ó.
remissão, que é diferente. Onde é que será que tem aqui? Inserir. A remissão, que é diferente da renúncia à solidariedade. Ó, prestem atenção, geralmente aqui é a parte que quase todo mundo se atrapalha, se confunde, e não é uma coisa difícil. Olha só. Eu posso chegar, tá? Eu posso chegar e dizer assim, ó, Amanda, ainda que você tenha se obrigado solidariamente, tá, em relação à dívida com a Tuane e com a Joana, eu, Conte, credor, renuncio à solidariedade no que diz respeito a você. O que é renunciar à solidariedade? Renunciar à solidariedade é simplesmente dizer para Amanda assim, Amanda, quando eu for lhe cobrar, eu não vou lhe cobrar os 3 mil. Eu estou abrindo mão do direito de cobrar a integralidade da dívida de ti. Eu só vou cobrar a tua parte, só os R$1.000. Eu estou renunciando à solidariedade em relação à Amanda. Isso quer dizer o seguinte, prestem atenção agora, vem um momento mais complicado. Eu renunciei à solidariedade em relação à Amanda. Então, esse vínculo que a Amanda tinha com a Tuane e com a Joana, não tem mais. Tá? Eu posso cobrar da Amanda a partir de agora quanto? Só R$1.000. É só o que eu posso cobrar da Amanda. R$1.000. Tá? No entanto, eu continuo com o direito de cobrar da Tuane ou da Joana os R$3.000. Perfeito? Continuo com o direito de cobrar da Amanda, ou desculpa, da Joana ou da Tuane os R$3.000. Claro que se a Amanda me pagou os R$1.000, esse pagamento que ela fez necessariamente desconta da totalidade da dívida. E ela se desobriga. E a Tuane e a Joana continuam obrigadas apenas por R$2.000. Mas enquanto não houver o pagamento parcial por parte da Amanda, eu posso exigir de qualquer uma das devedoras a dívida toda, com exceção da Amanda, que eu renunciei à solidariedade. Renunciei ao direito de exigir dela não a dívida, mas a dívida toda. Tá? Estão acompanhando? Beleza. O que é a remissão, no caso? E aí vem a diferença. Remissão é eu chegar para Amanda e dizer assim, Amanda, eu não quero receber, eu não vou lhe cobrar os R$3.000, a dívida por inteiro, e sequer quero receber a tua parte. Eu estou perdoando a tua dívida. O que vai acontecer nesse caso? Ora, a remissão que eu fiz em relação à Amanda, tá, vai ser considerada como se fosse um pagamento. Porque a remissão ela tem esse efeito, a gente vai estudar mais na frente. A remissão ela tem um efeito de pagamento, ela tem efeito de extinguir a dívida. Tá? Extinguir a dívida. Ora, se eu perdoei a dívida da Amanda, obviamente que a cota parte correspondente à Amanda também vai desaparecer. Tá? De modo que eu só posso cobrar da Tuane e da Joana quanto? R$2.000. De qualquer uma das duas, a dívida toda. Mas apenas R$2.000. Por quê? Porque eu não renunciei, eu perdoei a dívida da Amanda. Tá? Perdoei a dívida da Amanda. Conseguiram entender a diferença entre remissão e renúncia? Na renúncia, eu abro mão de cobrar a integralidade da dívida, mas não abro mão, tá, de cobrar a dívida, a parte da Amanda. Na remissão, eu abro mão de cobrar a parte da Amanda. Tá? Beleza? Bom. E aí, olha o que diz aqui o 282, né? O credor pode renunciar à solidariedade em favor de alguns ou de todos os devedores. Perfeito. E, parágrafo único, se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Que é o que eu falei para vocês. Renunciei à solidariedade da Amanda, tá? Mas
continuo com o direito de exigir das demais co-devedoras, Joana e Tuane, a totalidade da dívida. Tá? Aí vem o 277 e fala assim, ó. Vejam que eu dei uma pulada aqui, ó. Fui 275, 282 e depois do 277. 276. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. De novo, o 277 está falando exatamente o que eu falei. Se eu recebo R$ 1.000 da Amanda, ou eu remito, ou faço a remissão de R$ 1.000 da parte da Amanda, tá? Isso não implica, tá? Não implica nada para os demais co-devedores, senão a redução do valor integral, tá? Da parte da Amanda. Só isso. Por quê? Porque eles continuam co-obrigados. Eu posso exigir dos demais co-devedores a integralidade da dívida, mas agora descontada a cota parte de quem pagou ou foi remido. Tá? Vou fazer um segundo de pausa dramática para vocês tentarem verem que isso tem muito sentido. E que, na verdade, estou sendo redundante aqui por força do que dispõe o código. Bom, mas daí então vem a segunda situação. Vamos pegar a hipótese, tá? Vamos pegar a hipótese que eu vou mudar aqui, vou sair da Amanda aqui, porque coitada da Amanda tá sendo, porque ela que botou a cara, a tapa aqui, né? Então eu acabei usando ela mais de exemplo do que todo mundo, tá? Mas então eu vou pegar aqui, continuar com as nossas três devedoras aqui, Tuane, Joana e Amanda, vamos pegar a Tuane, tá? E aí, então, a Tuane, minha devedora, eu sou credor, eu vou lá, a devedora solidária da Amanda e da Joana, eu chego para a Tuane, Tuane, eu quero receber a integralidade da dívida, os R$ 3.000. Cobrei dela os R$ 3.000. O que acontece? Ora, se nós tivéssemos uma solidariedade ativa, tá? E eu devesse R$ 3.000 para Tuane, para Amanda e para Joana, e pagasse os R$ 3.000 para Tuane, o que acontecia? A Tuane automaticamente ela virava devedora da Amanda e da Joana. Ela tinha que, vamos dizer assim, não é restituir, mas ela tinha que repassar, uma palavra boa, repassar para a Amanda e para a Joana a cota parte de cada uma delas do crédito. Então, vejam, porque a Tuane ela podia exigir 3. Ela podia exigir 3, mas ela tinha direito a só 1.000. Tá? Ela recebeu 3, o que ela tem que fazer agora? Repassar para Amanda R$ 1.000 e repassar para Joana R$ 1.000. Tá? Isso, solidariedade ativa. Na solidariedade passiva, é justamente o contrário. Eu cobrei da Tuane R$ 3.000, mas ela só devia 1.000. Ela respondia por 3, mas ela só devia 1.000. Aí acontece o seguinte. Aí acontece o que a gente chama de direito de regresso. O que é o direito de regresso? Não sei se já falei isso aqui para vocês. O direito de regresso é o direito que alguém que pagou mais do que devia tem em relação aos demais. Tá? Então, a Tuane tem direito de regresso contra a Amanda e contra a Joana. O que é o direito de regresso? Bom, ela passa a ser credora da Amanda e da Joana. De quanto? De R$ 1.000 cada uma. É a relação interna. Ó, cobrei da Tuane R$ 3.000. Ela me pagou os R$ 3.000. A relação jurídica entre Tuane, Amanda, Joana e Conte desaparece. Permanece, no entanto, só essa relação jurídica entre a Tuane, a Amanda e a Joana, no qual a Tuane passa a ser credora da Amanda e da Joana. De quanto? Ora, de quanto cada uma devia de fato, que era R$ 1.000. Da cota parte de cada uma. Beleza? Então, o que acontece? A Tuane, só para desenhar aqui, né? Então, a Tuane recebeu, passa a ser credora da Amanda e da Joana, R$ 1.000 cada uma. Olha que bonitinho, ó. É aqui, ó, desenho.
Tá? Então, vejam só, muito simples. Tá? Vamos ler o 283, tá? Que diz exatamente isso. Ó. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota. Eu vou botar até numa corzinha diferente aqui, ó. Tá em verde, verde e amarelo. Lembra meio Bolsonaro aí, mas... Vou botar aqui, cadê? Vou botar um vermelho, então, para ficar assim, uma cor mais escandalosa. Tá? O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota. Beleza. A cota de cada um dos devedores. Né? Mas aí vem a coisa interessante, ó. Dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver. Ó, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os co-devedores. Olha que legal. Olha que legal. Não é legal, mas tudo bem. Vamos pegar aqui a hipótese que a Tuane pagou os 3 mil reais. Exigir dela os 3 mil reais, tem o direito, ou extinguiu a ação, extinguiu a relação jurídica entre eu e vocês três, tá? Bom, a Tuane, ela vai lá e vai cobrar agora da Amanda e da Joana os 1.000 reais de cada uma. E de repente, ela descobre que a Joana não tem, a Joana é insolvente. O que é uma pessoa que é insolvente? Uma pessoa que é insolvente é uma pessoa que não tem patrimônio suficiente para pagar a dívida. Então, a Joana está quebrada. Não tem como pagar os 1.000 reais dela, a parte dela. Tá? A parte dela. O que acontece nesse caso? Bom, aí olha só, vamos ler aqui de novo. Ó. Dividindo-se igualmente por todos a do insolvente. Ao que do insolvente? A cota do insolvente. Presumindo-se igual às ideias as partes de todos os co-devedores. Professor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, se a Joana não tem 1.000 reais, tá? Não vai ser a Tuane que vai sofrer esse prejuízo sozinho. Sozinha, desculpa. Tá? Ela vai dividir esse prejuízo com a Amanda, porque a Amanda é devedora solidária dela, junto com ela. Então, vamos só quanto é que era a parte da Joana? 1.000 reais. Então, a Tuane vai levar 500 pila de prejuízo e ela vai ter direito de cobrar mais 500 reais da Amanda. Além dos 1.000 reais, tá, que ela pagou pela Amanda, ela ainda tem direito de cobrar os 500 reais referentes à metade da cota parte da Joana. Bom, e aí vem lá o 284 e diz assim, ó, no caso de rateio entre os co-devedores, que é essa situação da Tuane exigindo da Amanda e da Joana a cota parte de cada uma delas, contribuirão, daí o rateio, quer dizer, o rateio entre os co-devedores, tá? Desculpa, é a divisão da cota parte do insolvente entre os devedores solventes, tá? Então, no caso de rateio entre os co-devedores, então, no caso de rateio da parte da Joana entre a Amanda e a Tuane, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao solvente. Olha só. E é por isso que a questão da renúncia eu falei antes. Tá? Olhem só. Imaginem a situação, então, que eu tenho uma dívida de 3 mil reais. Tenho uma dívida de 3 mil reais. Tenho como devedores Tuane, Joana e Amanda. Tá? Eu exonero, eu renuncio à solidariedade da Amanda, como eu fiz antes. Ou seja, eu não abri mão de cobrar dela os 1.000 reais, mas deixei de... Mas abri mão do direito de cobrar a integralidade da dívida dela. Beleza. Isso não me faz perder o direito de exigir, por exemplo, da Tuane os 3 mil reais, ou mesmo da Tuane me pagar os 3 mil reais. Aí vamos dizer, a Tuane vai lá espontaneamente me paga os 3 mil reais. Ela nem sabe que eu exonerei a Amanda da solidariedade. Beleza. Pagou os 3 mil reais para mim. Recebi. Extinguiu a relação obrigacional. Bom, a Tuane pagou pela Amanda e pagou pela Joana. Mesmo a Amanda tendo sido exonerada da solidariedade pelo credor, pelo Conte.
Tá? Aí a Joana não tem patrimônio, a Joana é insolvente. Tá? Mesmo tendo sido exonerada da solidariedade, a Amanda vai responder pela parte da Joana. Perfeito? Tá? Mesmo então não havendo mais solidariedade em tese da Amanda em relação à Tuane e à Joana, ainda assim ela vai responder pela parte que competia, pela metade da parte que competia a Joana, da dívida. Claro, no caso de insolvência da Joana. Insolvência, volto a dizer, é quando o patrimônio do devedor é insuficiente para saldar, para solver a dívida, para pagar a dívida. Se a insolvência for parcial, por exemplo, se a Joana tiver R$ 500 para pagar, né, vai ser os outros 500 que vão ser divididos entre a Amanda e a Tuane, né, só para deixar claro. Bom, vamos lá. Então, voltando com o que eu tinha falado, e aí rememoro vocês da aula passada, tá? Vamos lembrar como é que funcionava a questão da indivisibilidade. Ó, de novo a vaca, tá? Vamos pegar aqui a questão da impossibilidade da prestação indivisível, tá? Havendo pluralidade de credores, tá? O artigo 263 ele dizia assim, ó: perde a qualidade indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos, tá? E aí, o parágrafo único, calma aí, só um minutinho. Tá? O parágrafo primeiro, não, o parágrafo segundo, tá? Do 263 diz assim, ó: se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos, tá? Bom, então o que acontecia? Eu tinha lá o Kevin, que era credor da vaca, prestação indivisível, obrigação não era uma obrigação solidária, tá? Era credor do Bob e do Stuart, podendo exigir de qualquer um dos dois, então, a prestação por inteiro. Por culpa do Bob, a prestação se perdia. Tá? A prestação se perdia. Tá? O que acontecia? O Kevin tinha direito de exigir o quê? Ora, metade do valor da vaca do Stuart, metade do valor da vaca do Bob. As perdas e danos, no entanto, caso o Bob tenha agido com culpa, tá? O Kevin só podia exigir do culpado, porque perdia a qualidade indivisível. Então vamos... não estou com caneta aqui. Tá? A vaca valia, sei lá, R$ 4.000. Tá? Se perdeu por culpa do Bob. Isso implicou prejuízos para o credor, para o Kevin, de R$ 500, vamos dizer assim. Tá? O que acontecia? O Kevin podia exigir do Stuart apenas metade do valor da vaca, R$ 2.000, e do Bob ele podia exigir metade do valor da vaca e a integralidade das perdas e danos. Mas ele não poderia exigir do Stuart o valor inteiro da vaca, o equivalente ao valor inteiro da vaca. Por quê? Porque a prestação que era de indivisível tornou-se divisível. Tá? Como é que acontece na solidariedade? Na solidariedade, pouco importa se a prestação é divisível ou indivisível. Tá? Pouco importa. Mas vamos dizer que a prestação seja indivisível. Então, Bob e Stuart são devedores solidários da vaca em relação a Kevin, que é o credor. Aqui o Kevin. Tá? Olha o que diz o artigo 278. Não, desculpa. O 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente. Mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Gente, assim, prestem atenção. Como é que era na obrigação indivisível? Se o Bob fosse o culpado, o Kevin cobrava 2.000 do Stuart, 2.000 do Bob e as perdas e danos do Bob. Tá? No caso de prestação indivisível e dívida solidária, o Kevin ele continua com o direito de exigir o equivalente por inteiro de qualquer um dos dois devedores.
Então, o valor da vaca era 4 mil reais. Ele pode exigir tanto do Stuart quanto do Bob os 4 mil reais. Só que as perdas e danos só daquele devedor culpado, só do Bob. Tá? Beleza? Vocês perceberam, eu pulei o 285, tá? Eu pulei não é por acaso, como é que a gente diz que não é o contrário do por acaso? De propósito. De propósito, tá? Porque o 285 eu tenho que explicar. Bom, vamos lá. Não, vamos para o 276, que é mais fácil, antes de chegar lá no 275. No 285, desculpa. Olha o que diz 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum desses será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. De novo, gente, vamos voltar para a aula passada. Na aula passada, a gente viu qual era a solução quando eu tinha credores solidários e a morte de um dos credores solidários. Artigo 270. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo sua obrigação for indivisível. Então, vou pegar aqui, essa folha aqui já está arriscada, não vou mais usar a Amanda, a Joana e a Tuane, porque eu tenho que matar alguém e eu não quero matar elas. Tá? Eu tinha lá, então, Tício, Mévio e Caio, credores do Conte. Tá? Vamos lá, credores de 3 mil reais de novo. Falei para vocês que eu só sei fazer cálculos simples, tá? Então, aqui, ó, Tício, Mévio e Caio, que são credores solidários de Nero. Qualquer um deles pode exigir a quantia de 3 mil reais por inteiro, muito embora cada um só tenha direito a 1.000 reais. Pode exigir 3, mas tem direito a 1.000, tá? Lembram disso? Morreu o Tício, deixando como herdeiros Tíciozinho e Tíciozão. O que eu falei para vocês na aula passada, que está lá nos 270? Ora, acontecendo isso, não existe mais solidariedade de Tíciozinho e Tíciozão em relação ao Mévio e o Caio. De modo que, vejam só, Caio pode exigir de Nero a dívida por inteiro. Mévio pode exigir do Nero a dívida por inteiro. No entanto, Tíciozinho e Tíciozão, como não são mais credores solidários, não tem mais solidariedade em relação aos demais, só podem exigir do Nero a cota parte correspondente ao seu quinhão hereditário. Ou seja, se a totalidade da dívida, de tudo que o Tício tinha direito era 1.000 reais, tá? Esse 1.000 reais vai integralizar 500 pila no patrimônio de cada um. Cada um terá direito a um crédito de 500 reais em relação a Nero. E só pode exigir 500 reais do Nero. Então, Tíciozinho cobra 500 reais, Tíciozão cobra 500 reais também. Só isso. Ah, não pode cobrar os 3 mil reais? Não pode, porque não tem solidariedade. Agora, inverte essa lógica. O 276, ele fala exatamente isso a contrapelo. Quer dizer o seguinte, ó. Agora mudou. Tício, Mévio e Caio são devedores solidários de Nero. Tício morre, ó, vejam só. Cada um pode ser exigido de 1.000 reais, deve 1.000 reais, mas responde por 3 mil. Tá? Tício morre, deixando herdeiros. Os herdeiros não são solidários em relação aos demais. Então o Nero pode cobrar 3 mil reais do Mévio ou 3 mil reais do Caio. Mas dos herdeiros só pode cobrar quanto? 500 pila. Porque é a parte que lhes cabe da dívida. A dívida não morre, né? Eu já falei isso para vocês. A dívida não morre com o devedor. Porque enquanto ele legar patrimônio, essa dívida vai ser passada para o patrimônio do devedor. Tá? Então, na medida que o Tíciozinho e o Tíciozão recebem herança do Tício, tá? Eles vão responder também pelas dívidas que o Tício tem. Né? Até o limite, obviamente, da herança que lhes foi legada. Tá? Mas respondem por quanto? Vão responder só por 500 pila. Tá?
Tá, professor, mas assim, ó. E essa parte final, aqui, ó. Cadê a parte final? Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Ah, aqui é uma pegadinha interessante, tá? Então, olha só. O pagamento parcial não faz extinguir a obrigação. A gente já viu isso, tá? E nem faz extinguir a solidariedade, tá? Olha só, o Nero vai lá e cobra do Caio os 3 mil reais. Tício morreu, tá? O Nero vai lá e cobra do Caio os 3 mil reais. O que acontece? Caio devia 1.000, pagou 3. Estava obrigado por 3, tá? Tem direito de regresso contra os demais co-devedores. Então, o Caio vai aqui para a posição de credor, tá? Caio vai aqui para a posição de credor, ele pagou os 1.000 dele, só que ele tem direito de ser ressarcido pelos outros 2.000. O Mévio, tá? Tem que pagar para o Caio os 1.000 reais correspondentes à parte dele, tá? E o Ticiozinho e o Ticiozão, e aí a parte interessante, vão ser considerados como um em relação ao Caio. Como assim, professor, como um? Quer dizer que eles são devedores solidários aqui, ó. Ticiozinho e Ticiozão. O Caio pode cobrar os 1.000 reais, tá? De qualquer um dos dois. Tá? O Caio pode cobrar, dá para ver aqui, dá, né? Tá, o Caio pode cobrar esses 1.000 reais de qualquer um dos dois, porque eles são devedores solidários em relação àquele que pagou. Não são em relação ao credor originário, mas o são em relação àquele que pagou. Ah, daí ele exige do Ticiozinho os 1.000 reais. O que vai acontecer? Bom, aí o Ticiozinho vai virar credor do Ticiozão dos 500 reais correspondente à parte dele. Beleza? Para arrematar essa parte de obrigação solidária passiva, tá? O 285. Tá? O 285. Vou botar aqui. Todo em vermelho porque ele é importante. Olha o que diz o 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente, vou ressaltar aqui exclusivamente, também botar negrito e sublinhado, tá? Exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Gente, é uma coisa que é tão óbvia, mas que às vezes é preciso a gente explicar, tá? Eu vou explicar a partir de um contrato específico que vai fazer parte da vida de vocês sempre, tá? Em algum momento, que é o contrato de fiança. Tá? Contrato de fiança, tá? Que eu já preciso dizer de pronto. Tá? A fiança, o contrato de fiança não é uma obrigação solidária. Tá? O contrato de fiança, ele gera uma responsabilidade subsidiária. Vamos pegar aqui o caso clássico de fiança. A gente já, lá no primeiro e segundo dia de aula a gente estudou isso, tá? Que é o contrato de locação. Então, a Amanda vai lá e loca um imóvel do Guilherme. Tá? Então, a Amanda é a locatária, vai pagar aluguel, e o Guilherme é o locador. Tá? O aluguel aqui, vamos botar de mil reais. R$ 1.000. Eu vou botar 1.500, mas ia me atrapalhar. Tá? R$ 1.000. Tá? Beleza. O Guilherme, que não é bobo nem nada, né? Ele, nesse contrato, vai pedir que a Amanda apresente um fiador. Tá? E aí o Conte aparece lá de fiador. Conte, fiador. Que vocês, já falei para vocês que o nome jurídico de fiador, lembram lá, né, segundo dia de aula, o nome jurídico do fiador é o famoso otário. Né? O famoso otário, porque você vai falar para o advogado, doutor, fui fiador do meu primo. Se é da família, pior ainda. Né? Fui fiador do meu primo. O advogado vai otário. Tá? Bom, o que acontece? Ó a lógica. O fiador,
a gente já estudou isso quando falamos de débito e responsabilidade, tá? O fiador vai ser acionado caso o devedor não pague. O devedor não pagou o aluguel, os R$ 1.500, então a Amanda não efetuou o pagamento dos R$ 1.500, tá? A regra é assim, ó. Por isso, responsabilidade subsidiária. O Guilherme vai lá, entra com uma ação contra a Amanda para efetuar o pagamento. Se a Amanda não tiver patrimônio para pagar os R$ 1.500, os R$ 1.000, desculpa, tá? Só assim é que o Guilherme está autorizado a ir no meu patrimônio, no patrimônio do fiador. Isso é a responsabilidade subsidiária, perfeito? A gente chama isso de benefício, ó, anotem, ó, benefício de ordem. Benefício de ordem. O fiador tem um benefício de ordem, ou seja, o benefício de só ser acionado, só ser executado depois do locatário, depois do devedor. Não pode, em regra, o Guilherme entrar com uma ação diretamente contra mim, fiador, buscando, contra mim, contra eu, não sei, tá? Buscando lá o meu patrimônio. Primeiro ele tem que tentar buscar o patrimônio da Amanda, tá? Do devedor, tá? Buenas. No entanto, isso é regra prática, não é a regra da lei, é a regra prática. Regra de todo contrato que tem fiança tem uma cláusula que se chama renúncia. Diz assim, ó, os fiadores expressamente renunciam ao benefício de ordem. Pode procurar, se você mora num imóvel alugado tem fiança, tá? Vocês vão ver que tem lá uma cláusula dizendo assim, ó, os fiadores expressamente renunciam ao benefício de ordem. O que é renunciar ao benefício de ordem? É renunciar justamente, é eu renunciar, eu assinei lá, olha, o Conte expressamente renunciou ao benefício de ordem. É renunciar ao direito que eu tenho de só ser acionado, do Guilherme só atingir meu patrimônio, depois de ele tentar atingir o patrimônio da Amanda. Primeiro ele vai ter que ir no patrimônio da Amanda, se não tiver patrimônio, daí vai no meu. Tá? Se eu renuncio a esse direito, a minha responsabilidade, que era subsidiária, passa a ser solidária. De modo que o Guilherme ele pode me acionar, ele não precisa nem chegar lá para. A Amanda não vai me pagar mesmo. Vou direto no fiador. Ele pode, porque a responsabilidade do fiador passa a ser uma responsabilidade solidária. Tá? Foram bem até agora? Estão entendendo? Tranquilo. Então tá. Aconteceu. A Amanda não pagou os R$ 1.000. O Guilherme vai lá, renuncia ao benefício de ordem. O Guilherme vai lá e cobra de mim os R$ 1.000. O que esse artigo está falando, gente? Muito simples. A quem interessava a integralidade da dívida? Ou deixando de uma forma mais simples. Vamos pegar. Olha só o que eu falei para vocês. O que é solidariedade passiva? É quando alguém tem uma responsabilidade maior do que o débito. É quando a Amanda deve 1.000, mas responde por 3.000. Tá? Eu, fiador, respondo por quanto? 1.000. Mas quanto eu devo desses 1.000? Nada. Eu tenho responsabilidade, mas não tenho débito. Então, vejam, não é de se pensar, tá? Não é de se cogitar a possibilidade de eu ingressar com uma ação de regresso pedindo a devolução do que eu paguei, na seguinte sentido. Eu paguei 1.000 e só posso cobrar 500 da Amanda. Não, eu tenho direito de cobrar a integralidade do débito da Amanda, porque só ela aproveitou a integralidade do débito. Até porque débito eu não tinha nenhum. Eu só tinha responsabilidade. Tá? É isso que diz o 285. Tá? É isso que diz o 285, simplesmente. Feito! Posso dar por encerrado com a certeza que todos vão tirar 10 na prova que tange pelo menos a responsabilidade solidária? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Deu, então, superado o tema da responsabilidade solidária. Desculpa, da solidariedade, das obrigações solidárias. Tá?
Claro que fazendo a prova eu vou complicar muito mais do que simplesmente isso, né? Eu preciso complicar a vida de vocês. Então a gente vai ver só agora as 4 últimas classificações que eu juro para vocês são muito simples, tá? São muito simples, tá? É a classificação quanto ao conteúdo ou finalidade, depende, os autores eles mudam um pouco o nome dessa classificação, até, deixa eu ver, não estou aqui com ele, tá, bom, não importa. Quanto ao conteúdo, quanto ao modo de execução, quanto à dependência, quanto à existência ou não do elemento acidental. Quanto ao conteúdo, gente, uma obrigação ela pode ser uma obrigação de meio, uma obrigação de resultado ou uma obrigação de garantia. De todas essas aqui, de todas essas classificações que eu vou fazer a partir de agora, essa é a mais importante do ponto de vista prático. Tá? Essa distinção entre obrigação de meio, obrigação de resultado e obrigação de garantia. Eu vou começar explicando o que é obrigação de meio. Tá? Obrigação de meio, anota aí, é aquela obrigação em que o devedor se obriga ao emprego de uma determinada técnica ou conhecimento. Tá? Se obriga ao emprego de determinada técnica ou conhecimento. Sem se obrigar com o resultado em si. Sem se obrigar com o resultado em si. A obrigação de meio, aquela em que o devedor não se obriga com o resultado em si, tá? É a obrigação de regra do médico, é a obrigação de regra do advogado, é a obrigação de regra do profissional liberal. Como assim, professor? Olha só, se você vai procurar um tratamento com um médico, o nome disso, tratamento, ele vai empregar o conhecimento dele para tentar alcançar a cura. Mas o médico, ele não consegue se comprometer com a cura em si. Ele diz, você tem que fazer isso. E quem sabe a cura seja alcançada. Pensa lá uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer. Pode dar certo ou não. Tá? O que importa é que ele médico, emprega e tentar alcançar a cura. Tá? Mesma coisa o advogado. Você vai lá, procura um advogado, contrata um advogado. Você quer o quê? Que ele lhe defenda, por exemplo, uma determinada ação. Ou que ele proponha uma determinada ação. Ele não pode, de modo algum, se obrigar com o resultado. Não, eu vou conseguir a procedência ou a improcedência da ação. Não tem como. Aliás, da ação não, do pedido. Procedência ou improcedência do pedido. Não tem como. Ele se obriga o quê? A empregar o conhecimento dele, né, para lhe defender ou para defender os seus interesses, na verdade, em juízo. É isso. Tá? Beleza? Bom, por outro lado, a obrigação de resultado, como o próprio nome diz, é aquela, e anotem isso, é importante, é aquela em que o devedor se obriga com o quê? Com o resultado. A obrigação de resultado é aquela em que o devedor se obriga com a obtenção do resultado. Tá? Uma empresa transportadora, tá? De entrega, por exemplo, uma empresa de entregas, ela se obriga com o resultado em si. Não é um emprego de determinado conhecimento para tentar alcançar determinado resultado, não. Ela se obriga com o resultado. Quer dizer, ela vai pegar a água, a garrafa d'água do ponto X e levar para o ponto Y. Correio, por exemplo, você faz lá o Telex 10. Telex 10, que Telex 10, meu Deus. Sedex 10, tá? Não, até às 10 horas da manhã, no outro dia, vai estar lá no domicílio do destinatário. Isso é obrigação de resultado.
Aliás, pouco importa como vai chegar lá. Se vai chegar de jegue, de caminhão, de avião, pouco importa ao credor. O credor quer que chegue lá às 10 horas da manhã a garrafa d'água, a entrega. Então, é o resultado que interessa. Tá? É o resultado que interessa. Tá? Qual é a importância de distinguir, tá, essas duas espécies de obrigação? Então, a obrigação de meio e a obrigação de resultado. Elas respeitam ao ônus da prova no caso do inadimplemento. Ônus da prova no caso do inadimplemento. Ônus da prova no caso do inadimplemento. Inadimplemento é o não cumprimento. Tá? A quem compete, tá, provar que houve o descumprimento da obrigação? Olha só, se a obrigação for de meio, tá, o ônus da prova é, meu Deus, é do credor. Então, olha só, se eu contratei um advogado, tá, e contratei ele para ganhar uma determinada ação para mim, ter a procedência de um pedido, tá, e ele não obteve o resultado que eu pretendia, que era a procedência do pedido, tá, eu não posso dizer que ele está inadimplente. Eu não posso dizer que ele descumpriu a obrigação. Salvo se eu, credor, comprovar que, de alguma forma, a técnica, o conhecimento, o meio por ele empregado não foi o adequado para alcançar o resultado. Quando houve erro, quando houve uma falha na prestação de serviço dele. Ah, professor, como assim? Por exemplo, no caso de ele não ter entrado com a ação dentro do prazo estabelecido. Ter perdido o prazo. Tá? Ter feito uma peça que a fundamentação não correspondia aos pedidos necessários. É uma má prestação do serviço. Não é o inadimplemento, não é quanto ao resultado, mas quanto à prestação do serviço em si. Mesma coisa é na questão do médico. Ora, no caso do médico, eu vou ter que provar que o médico agiu com erro, o tal do erro médico, que é um pressuposto essencial para que haja a responsabilização civil do médico. Tá? Então, se não foi, não foi alcançado o resultado esperado, cura do paciente, eu, paciente, tenho que provar, ou quem quer que represente, caso o paciente tenha falecido, né? Eu vou ter que provar que o tratamento, a cura não foi alcançada porque o tratamento era inadequado. Porque houve um erro médico, erro no diagnóstico, erro nos procedimentos, qualquer coisa desse tipo. Mas o ônus da prova é de quem? É do credor. Agora, se tá, a obrigação for de resultado, tá, aí eu vou ter que o ônus da prova é do devedor. Porque vejam só, eu vou pegar aqui um exemplo, eu falei para vocês que, como regra, a responsabilidade do profissional liberal, ela é responsabilidade, é a obrigação do profissional liberal é a obrigação de meio, tá? Tem algumas exceções, uma das mais marcantes é a responsabilidade, ou a obrigação, desculpa, tá, do cirurgião plástico estético. O cirurgião plástico estético não tem obrigação de meio, ele tem obrigação de resultado. Então, se a menina vai lá e diz, sei lá, eu quero ter os seios igual do, sei lá, de quem não tem mais parâmetros. Isso daí tem uns, sei lá, da Paola Oliveira. Nem sei se a Paola Oliveira ainda existe. Mas, quero ter os seios igual da Paola Oliveira. Tá? E o cara diz, não, vou fazer isso para ti. Ele não se comprometeu com o emprego de determinada técnica para alcançar determinado resultado. Tá? Claro, também é isso, né? Mas, basicamente, ele se compromete com o resultado em si. Tá? E aí, a menina foi lá e os seios dela, tá? Sei lá, um tá empinado para o nariz e o outro tá empinado para baixo. Ficou todo torto, todo fora do lugar. Tá? Bom, nesse caso, o resultado não foi alcançado.
tem-se que o devedor foi inadimplente, porque o resultado que ele se comprometeu com o resultado não foi alcançado, ele descumpriu a obrigação. E aí compete ao credor, ao devedor, tá? Então ao médico, comprovar que o resultado não foi alcançado por uma causa excludente de responsabilidade. Tá? As causas excludentes de responsabilidade, basicamente, a gente pode listar como 3. Tá? Primeira delas, tá? A ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Tá? Então, vamos dizer assim, toda a literatura médica estabelece uma possibilidade mínima de um problema naquele tipo de cirurgia. Tá? Então, ocorreu aquele fato imprevisível, mas possível, tá, de acontecer, que deve ser, para também afastar a responsabilidade do médico, deve ser informado ao paciente. Ou, sei lá, uma reação alérgica do corpo, totalmente inesperado do corpo da paciente, uma possibilidade também de caso fortuito de força maior. Culpa exclusiva da vítima. Então, aí eu comprovo, eu médico, disse, não, eu falei para ela que ela não podia, ela tinha que ficar em repouso por, sei lá, 6 semanas. E aí tem foto dela aqui, ó, olha aqui, seu juiz, aqui, ó, fotos dela no Instagram, sei lá, no baile funk, Furacão 2000. Ah, como eu sou velho, né? Furacão 2000 acho que não deve existir há uns 20 anos, basicamente. Ou então, pode ser culpa de terceiro. Terceiro que causou o dano nela. Tá? Mas quem tem que comprovar a ocorrência de qualquer uma dessas 3 situações sou eu, porque o resultado não foi alcançado. Tá? Então, essa é a distinção entre obrigação de resultado e obrigação de meio. E ela é muito importante do ponto de vista prático. Especialmente no plano da responsabilidade civil, que vocês vão estudar mais na frente. Comigo, inclusive. Tá? Buenas. Aí vem, tá, a obrigação de garantia. Então, o que é a obrigação de garantia? O nome diz, é uma obrigação que serve para garantir. Garantir o quê? Uma outra obrigação. Obrigação de garantia é uma obrigação que tem por objetivo, por finalidade, tá? Tem o conteúdo, tem o afã, tem o, sei lá, o que vocês quiserem, a finalidade de garantir outra obrigação. Professor, exemplo. Falamos ainda há pouco, o fiador. O contrato de fiança é uma obrigação que serve para garantir uma outra obrigação, um outro contrato. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Tem um contrato, que é o contrato entre a Amanda e o Guilherme, tá? Que é o contrato de locação. E tem outro contrato, que é o contrato da fiança, em que o Conte garante o cumprimento deste contrato aqui, que é o contrato de locação. Então, eu tenho 2 contratos. Gente, ainda que a fiança seja uma cláusula no instrumento contratual da locação, ele é um contrato em si, separado, diferente, tá? Do contrato de locação. Então, eu posso ter no mesmo contrato, no mesmo instrumento contratual é o papel escrito aqui, tá? 2 contratos distintos. O contrato de locação, outro, o contrato de fiança, que é os fiadores que assumem, tá? Isso é obrigação de garantia. A fiança é uma obrigação de garantia. O seguro, olha só, contrato de seguro, eu esqueci qual é o artigo do contrato de seguro, mas eu acho, não tem problema. Aqui, ó, 757. Olha o que diz o artigo 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos. Que momento para me ligar de novo? Tá? Contra riscos pré-determinados. Ora, o contrato de seguro é também uma obrigação de garantia. O objetivo dela é garantir um determinado direito ou um determinado bem de uma pessoa. Tá? Claro, o que diferencia a fiança do seguro é que
Vejam, ambas são obrigações de garantia, mas uma é obrigação de garantia autônoma, o seguro é uma obrigação autônoma, tá? Por quê? Porque não depende de nenhuma outra para sua existência, enquanto que a fiança vai ser sempre uma garantia. Fugiu agora o nome? Acessória. Aqui, meu Deus, que a gente já vai ver em seguida. Tá? Uma garantia acessória. Por quê? Porque ela tem sua existência atrelada à existência de um outro contrato. Então, seguro não depende de um contrato pré-existente, não depende de um outro contrato, ele existe, ele subsiste por conta própria. Tá? Esse tipo de seguro aqui, né? Porque existem seguros, por exemplo, o seguro fiança, né? Ele, obviamente, é uma obrigação acessória, né? Mas o seguro, esse seguro, por exemplo, o seguro que você faz de um veículo, de um apartamento, de seguro de vida, não depende de uma outra obrigação. Né? Agora, a fiança, sim, sempre vai depender de uma outra obrigação, porque ela existe para garantir uma outra obrigação. Aliás, o conceito de fiança, vocês vão encontrar no 818. Olha o que diz o 818. Ó. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso esse não a cumpra. Tá? Obrigação de garantia. Garantia, garantia. Tá? Beleza. E é isso. Vou botar aqui, então, fiança. Opa. Fiança. 818 e seguro. 757, né? Isso, 757. Tá? Bom, vou pular aqui o modo de execução, daqui a pouco eu volto, e vou vir para quanto à dependência aqui, ó. Quanto à dependência. Quanto à dependência, uma obrigação pode ser obrigação principal ou uma obrigação acessória. Uma obrigação principal, tá, é aquela que não tem sua existência atrelada a nenhuma outra obrigação. Ela subsiste por si mesma. Tá? A obrigação principal, então, é aquela que subsiste por si mesma. É o contrato de seguro, que eu falei ainda há pouco para vocês. É o contrato de locação. O contrato de locação entre a Amanda e o Guilherme não depende da existência do contrato de fiança. Ele subsiste por conta própria. O contrato de seguro entre eu e a seguradora, tá, do meu carro, subsiste por conta própria também. Não depende de qualquer outro contrato, de qualquer outro tipo de obrigação. Tá? A obrigação acessória, por outro lado, né, é aquela que tem sua existência atrelada a uma outra obrigação. De novo, é o contrato de fiança daqui. Por quê? Vejam, se o contrato de fiança não existe, a obrigação entre a Amanda e o Guilherme, o contrato de locação entre a Amanda e o Guilherme, continua a existir. Tá? No entanto, se não existe o contrato entre a Amanda e o Guilherme, não existe o contrato de fiança. O contrato de fiança depende da existência desse contrato. Então vamos lá. Se alguém entra em juízo, eu entro, por exemplo, em juízo para anular a minha fiança, a fiança que eu concedi nesse contrato para a Amanda e para o Guilherme, tá? O contrato de locação subsiste ainda assim. Porque ele tem vida própria, vamos dizer assim. Mesmo que a fiança seja anulada. Agora, se a Amanda entra com um contrato, desculpa, com uma ação para anular esse contrato que ela tem com o Guilherme, o contrato de locação, automaticamente o meu contrato de fiança ele deixa de existir também. Por quê? Ora, porque a existência dele está atrelada, está ligada necessariamente àquele contrato, porque é uma obrigação acessória. Bem simples isso também, né?
Bom, quanto ao modo de execução agora. Quanto ao modo de execução, uma obrigação pode ser de execução instantânea, diferida ou duradoura. Obrigação. Eu vou deixar assim mesmo, não vou ficar fazendo execução instantânea, até se assim escreve? Obrigação de execução diferida e obrigação de execução duradoura. Vamos lá, gente, olha só, muito simples também. Contrato de compra e venda. Pelo contrato de compra e venda, eu me obrigo a vender para Amanda esse celular. Tá? Eu me obrigo a vender para Amanda esse celular. Tá? No dia 22 de outubro, eu vou passar para ela a posse desse celular. E ela vai me pagar o dinheiro. Esse contrato é um contrato de execução instantânea. Por quê? Ora, eu entrego para ela o dinheiro, desculpa, o celular, ela me entrega o dinheiro e extinguiu o contrato. Tá? Extinguiu o contrato. É diferente do contrato de execução diferida. Diferida é diferente. No contrato de execução diferida, por exemplo, a Amanda, eu me obrigo a entregar, por exemplo, esse celular para a Amanda amanhã no dia 22 de outubro, mas a Amanda, ela vai pagar ele, tá? E aí prestem, a minha obrigação de entregar para a Amanda o celular vai ser uma obrigação de execução instantânea, mas a Amanda vai se obrigar a pagar 10 parcelas de R$100 pelos próximos 10 meses. Tá? No caso, então, do ponto de vista da Amanda, a obrigação dela é de execução diferida, não instantânea. Porque vai se prolongar por um determinado tempo. Tá? É diferente, não se paga integralmente o valor. Tá? E aí eu tenho outro. Deixa eu ver aqui, ó. Como diz aqui o Bruno Miragem, diz assim, ó, as obrigações de cumprimento diferido são aquelas em que há diferimento do tempo entre a constituição da obrigação e a execução da prestação. Tá? Então, eu constituo a obrigação, tá? E depois é que é executada a obrigação. Já a obrigação duradoura, tá? Essa se projeta no tempo. É o caso, por exemplo, do contrato de locação. Do contrato de locação, ele é de execução duradoura. Se prolonga por um longo tempo. Não é infinito, mas se prolonga por um determinado tempo. A mesma coisa vai acontecer com a prestação alimentícia. A prestação alimentícia, o dever de pagar alimentos, é uma execução, uma obrigação de execução duradoura. Se prolonga no tempo. Tá? Se prolonga no tempo. E aí, por fim, eu disse que era mais simples, tá? A gente tem a obrigação, a distinção das obrigações quanto à existência ou não do elemento acidental. O que é o elemento acidental? O negócio jurídico, ele é formado em 3 planos. Ele tem um plano da existência, por exemplo, 2 pessoas manifestam a vontade de contratar. Tá? Elas têm vontade livre. Vontade livre, tá? Expressaram a sua vontade livre, tá? O contrato existe. Tá? Segunda coisa, para que o negócio jurídico exista, tá? É preciso que ele atenda, desculpa, ele existe já, né? Mas para que ele seja válido, é preciso que ele atenda aos requisitos do artigo 104. Então, ele já existe uma manifestação de vontade, tá? No sentido de contratar. Eu quero comprar esta água pela metade da Amanda. Tá? Manifestamos nossa vontade. Bom, é preciso agora que esse contrato, então, já existe, ele seja válido. Ou seja, ele seja atendo aos requisitos 104. Nós sejamos agentes capazes, o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma seja aquela prevista na lei ou não defesa por ela. 104. No caso, contrato de compra e venda simples, né?
em tese, nós somos agentes capazes, não sei que idade a Amanda tem, mas imagino que deve ter pelo menos 18 anos, tá? Eu tenho quase o dobro disso. Então, somos agentes capazes, tá? Beleza. Quase o dobro, eu tenho o dobro disso. Nós, dos agentes capazes. O objeto é lícito, possível, determinado. É basicamente possível, é lícito, tá? E é determinado. É possível, sim, vender água, é lícito vender água, e o que estou vendendo é essa garrafa d'água pela metade. E a forma, não tem forma prevista em lei para o contrato de compra e venda, de forma que ele pode ser até verbal. Perfeito. Nosso contrato já vale. Tá? Plano de existência, plano da validade. Passou pelo plano da validade, é nosso negócio. Existe, vale e já é eficaz. Ou seja, a partir do momento que eu e a Amanda manifestamos nosso desejo de fazer uma compra e venda dessa água, tá? Eu já posso exigir da Amanda o valor equivalente à água, tá? E a Amanda pode exigir de mim a garrafa d'água, tá? Essa é o que a gente chama de obrigação pura e simples. A obrigação pura e simples é aquela que não possui nenhum óbice, tá? Ao seu cumprimento imediato, porque ela já é plenamente eficaz. Tá? Obrigação pura e simples é aquela que não possui nenhum óbice ao seu cumprimento, à sua exigência, à sua exigibilidade, porque ela é plenamente eficaz. O exemplo da obrigação pura e simples, ou do que eu quero dizer com obrigação pura e simples, está no artigo 327, não, desculpa, 331 do Código Civil, que diz: salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustado época para o pagamento, pode o credor exigir imediatamente. Ora, se eu emprestei R$ 200 para a Amanda e nós não estipulamos quando é que ela vai me restituir esses R$ 200 no contrato, eu posso exigir esses R$ 200 quando eu quiser. Tá? Ele é exigível imediatamente, porque se trata de uma obrigação pura e simples. Ah, professor, mas se você quiser limitar no tempo essa eficácia, aí tu precisa do que a gente chama de elemento acidental do negócio jurídico. O elemento acidental do negócio jurídico é aquele negócio que vocês já estudaram. É o termo, a condição e o encargo. Termo, condição e encargo. Tá? E aí, por conta disso, eu vou ter a obrigação, pura e simples, obrigação a termo, a obrigação condicional e a obrigação modal. Obrigação pura e simples é aquela em que eu não tenho nenhum elemento acidental, não tenho termo, condição ou encargo. Tá? A obrigação a termo é aquela que o próprio nome diz, é aquela em que eu tenho um termo. O que é o termo? Ora, gente, o termo, tá, é um evento futuro e certo. É uma data de vencimento, é um prazo para pagamento. Tá? Essa obrigação, tá, vai vencer no dia 7 de novembro. O devedor tem um prazo de 15 dias para efetuar o pagamento ao credor. Obrigação a termo. Eu tenho um prazo estabelecido, um evento futuro e certo. Futuro e certo por quê? Bom, porque o dia 7 de novembro é futuro e vai acontecer, salvo se o mundo acabar. O que em 2020 talvez não seja tão surpreendente. Tá? Talvez seja até um pouco incerto, na real. Tá? Mas, de qualquer forma, é certo desse ponto de vista. Tá? Se acabar, acaba para todo mundo mesmo. É diferente da condição. Porque a condição é um evento futuro e incerto. Pode acontecer ou não. A condição é aquela obrigação, tipo, a obrigação condicional, daí eu vou falar, é aquela obrigação cujo cumprimento, a exigibilidade, para dizer assim, não depende de um evento futuro certo, mas de um evento futuro incerto. Ela exige, tá? Me fugiu aqui, um implemento de uma determinada condição. Aquela básica, assim, todo mundo já vai falar, o seu pai lhe prometeu lhe dar um carro quando você completar 18 anos.
Ou quando você se formar na faculdade de Direito, ou quando você passar na OAB. Bom, o seu direito já existe. O seu direito a exigir o carro já existe. No entanto, ele só se torna exigível, o direito já existe. No entanto, ele só se torna exigível no momento em que a condição, que vai ser uma condição suspensiva, se implementar. Então, não é exigível ainda, mas existe. O direito de exigir existe. Tá? O que não existe é a exigibilidade do direito, tá? Até o implemento da condição. Tá? Beleza? Isso é obrigação condicional. E a obrigação modal é aquela em que a obrigação está sujeita a um encargo. Tá? Um encargo. O encargo tá lá o artigo. Cadê? Artigo 100 e. Cadê? Não lembro mais onde é que fica o encargo, né? Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício de direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo depoente, como condição suspensiva. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício de direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo dispoente, como condição suspensiva. Então, olha só, como é que é? E essa é a diferença entre a obrigação... Eu vou botar só aqui, ó. Tá. Sem termo, condição ou encargo. Com termo, data de vencimento, prazo para pagamento. Com condição. Tá? E aí, por fim, obrigação modal com encargo. Olha só, qual é a diferença entre obrigação condicional e obrigação modal? Na obrigação condicional, eu digo assim, olha, Guilherme, tá? Você vai dar 10 polichinelo que chama, né? Você vai fazer 10 polichinelo, tá? E aí eu lhe darei o meu celular, tá? Então, o Guilherme tem direito já ao celular, beleza, mas ele não pode exigir o celular, o meu cumprimento da obrigação, enquanto ele não cumprir a parte dele, que são os 10 polichinelo, tá? Essa é a condição. Tá? Olha o que eu consigo, hein, professor? Hã? Olha o que eu consigo, hein? Olha, já pensou? Tá? Então, tem essa situação. Essa é a obrigação condicional. Na obrigação modal, essa com encargo, eu digo assim, ó, Guilherme, tá? Você vai receber meu celular. Ele já está no poder do celular. Só que você tem que fazer 10 polichinelo. Tá? Ele já está com... Eu já dei o celular para ele. Eu já dei o celular para ele. Tá? Só que para que ele possa manter o celular, ele tem que fazer os 10 polichinelo. Tá? Então, o encargo, ele não impede o exercício do direito. Tá, professor, mas eu não entendi como é que isso fica na prática. Fica na prática o seguinte, olha só. Tá? Se o Guilherme não fizer a parte dele, tá? Ele não pode exigir nunca de mim o celular. O celular vai continuar na minha posse. Isso é obrigação condicional. Na obrigação modal, eu já passei o celular para ele. E se ele não fizer os 10 polichinelo, eu vou ter que entrar com uma ação anulatória ou de rescisão do contrato, dizendo que ele não cumpriu a parte dele. Ele não cumpriu o encargo dele. Perfeito? Tranquilo? É isso. Acabou. Nossa pocket aula de hoje. Tá? Isso daí encerra basicamente todo o nosso conteúdo da segunda avaliação. Tá? Como eu tinha ressaltado para vocês no primeiro dia de aula, a avaliação ela é, como é que se diz? Cumulativa. Tá? A avaliação é cumulativa. No entanto, eu vou dar a maior ênfase para os conteúdos tratados depois da primeira avaliação. Então, nas últimas aulas. Obrigação alternativa, obrigação facultativa, obrigação divisível e indivisível e principalmente obrigações solidárias.
tá? Passiva e ativa, tá? Então, se eu puder dar alguma dica para vocês, se estiver liberado dar uma dica, a minha dica é que foquem, tá? Nessa parte. Claro, não deixe de dar uma lidinha nos artigos de obrigação de dar, fazer e não fazer. Aliás, a obrigação de fazer e não fazer também entra nessa segunda parte, essa segunda avaliação, né, com mais ênfase. Mas deem uma lida mais assim, mais por cima, assim, do que vocês já estudaram, obviamente, de obrigação, principalmente de obrigação de dar coisa certa e incerta e obrigação pecuniária, tá? Deem uma lida nos artigos que tratam da obrigação de fazer e não fazer, mas estudem de verdade a obrigação alternativa, a obrigação facultativa, a obrigação divisível, indivisível e principalmente as obrigações solidárias, tá? Essas vão ser o grande ponto da nossa matéria. A obrigação de meio, resultado, pode cair uma questão ou outra, mas a ênfase na prova acaba sendo nas obrigações solidárias, que é a parte mais importante da matéria. Obrigações obrigações indivisíveis, solidárias, obrigações alternativas também, tá? Beleza? Era isso que me competia falar por hoje, tá?